Sejam bem-vindos. Estamos alegres, né? Por mais esse dia da festa de Hanukkah. Essa é uma festa alegre, é uma festa de alegria, queridos. Ah, você sabe que a alegria, ela é uma arma espiritual, né? Assim como o quebrantamento e a tristeza, segundo o coração de Deus, também pode ser uma arma espiritual, né? As lágrimas, o quebrantamento é uma arma espiritual também. Porém, a alegria, ela é uma arma muito poderosa, né? Em Tiago fala assim: está entre vós alguém alegre? Cante louvores. Está entre vós alguém triste? Faça orações. Shalom, irmã Mariane. Então, olha só que tremendo aqui, hein, queridos? Aqui nós temos uma receita, né? Uma fórmula para as situações. Está alguém triste? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Amados, a alegria é uma arma. Você vê que no calendário de Deus existem muitas festas, existem muitas celebrações. E quando Deus fazia um grande acontecimento, Deus tornava isso uma festa, né? Então, por exemplo, se você for olhar as festas bíblicas, Pessa, um exemplo, Páscoa. O que havia acontecido? Deus tirou o povo do Egito. Deus trouxe um grande livramento. E aí, depois disso, Deus tornou isso, né, uma festa perpétua. Na verdade, até antes ele já havia tornado, né? Que ele falou para Israel fazer isso perpetuamente, né? Glória a Deus. Aí, por exemplo, você vai ver que a festa de tabernáculos, por exemplo, ela celebra o fato de que Israel habitou em tendas no deserto e Deus guardava Israel. Então, as festas, né, Deus fazia grandes coisas, grandes milagres, e essas coisas, Shalom, irmão Cícero, irmã Yandra, e esses acontecimentos se tornavam em celebrações da parte de Deus. Então, nisso nós vemos que Deus gosta das celebrações, da alegria, do regozijo, do louvor, né, da adoração. Você lembra que quando Deus falou para Moisés assim, vai lá no faraó, tira o meu povo do Egito. E aí, o que Moisés tinha que falar para faraó? Moisés deveria falar para faraó, deixe o meu povo ir, diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Então veja bem, amados, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Em outras palavras, né? Deus nos liberta para celebrarmos. Deus nos liberta para louvarmos. Deus nos liberta para adorarmos. Deus nos liberta para termos uma vida de alegria, né? A alegria da sua salvação. Então, queridos, a nossa fé é uma fé que contém muita alegria. Amém? É uma fé que contém muita alegria. A alegria, ela é uma frequência alta. E quando entramos em alegria, mas na alegria de Deus, né? Alegria no Espírito. Quando entramos em alegria no Espírito, alegria em Deus, estamos subindo em frequências altas. Quando estamos nesse lugar, o inimigo tem dificuldade de nos alcançar. Por isso que o inimigo tenta roubar a sua alegria. Uma vez que o inimigo consegue te roubar a sua alegria, e aí você entra em melancolia, em tristeza, em medos, angústias, dúvidas, dor,
Não que na vida cristã não teremos dores, não é isso que eu estou falando, você entende? Teremos aflições, angústias, dores, tudo isso. Mas se nos deixamos dominar por essas coisas, se o inimigo consegue nos atingir roubando a nossa alegria, nós ficamos fracos, nós enfraquecemos. E aí, a partir disso, o inimigo consegue atingir outras coisas, consegue travar muitas coisas, bloquear muitas coisas na nossa vida. Agora, se estamos em alegria, estamos num lugar alto. Se permanecemos em alegria, amados, permanecemos em um lugar de avanço, de força, de crescimento, de produtividade, de adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é bom. Eu sinto muita presença de Deus aqui, enquanto estou ministrando, enquanto estou falando. Glória a Deus, exatamente. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Isso, olha aí. Receba mais alegria ainda, em nome de Jesus. Que todos vocês recebam a alegria de Deus, o óleo de alegria, né? Tem o óleo de alegria, receba o óleo de alegria, amém? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Nós estamos, então, no segundo dia, né, de Hanukkah. Zacarias 4, verso 6. Glória a Deus. Zacarias 4. Vamos lá. Você sabe que nós falamos um pouco ontem da menorá, né, do milagre que aconteceu lá em Jerusalém, né, naquele período lá dos Macabeus. Deus fez um milagre na menorá, né? Então, está gravado no vídeo de ontem, né? Eu falei um pouquinho disso. Agora, a menorá, ela é muito significativa, amados. Você sabe que a menorá é a lâmpada, né, do Senhor que estava no templo. Glória a Deus. Olha só. A menorá, então, é aquele candelabro de 7 braços, né? 7 hastes. E o milagre que Deus fez em Hanukkah foi na menorá. Vamos ler esse texto? Vamos ler a partir do verso 1, Zacarias 4, verso 1. Diz assim: Então o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como se ele estivesse chamando alguém que dormia. E me perguntou: O que vê? Eu respondi: Vejo uma menorá toda de ouro, com uma vasilha no ponto mais alto, 7 lâmpadas e 7 tubos que levam as lâmpadas do ponto mais alto. Junto delas estão 2 oliveiras, uma à direita da vasilha e a outra à esquerda. Perguntei então ao anjo que falava comigo: Que são estas coisas, meu senhor? O anjo que falava comigo indagou: Você não sabe o que são? Eu disse: Não, meu senhor. Ele me respondeu: Esta é a palavra de Adonai a Zorobabel, não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Até aqui tá bom? Glória a Deus. Amados, aqui o profeta Zacarias, né? Então ele está num período aonde estava tendo uma grande batalha também nesse período de Zacarias.
Eles estavam tentando reconstruir o templo do Senhor, mas havia muita oposição. E aí Deus levanta os profetas, né? Os profetas dele, Zacarias e Ageu. E aí os profetas Zacarias e o profeta Ageu estão profetizando ali, encorajando os judeus a reconstruírem, né, o templo do Senhor, a restaurarem ali o templo. E eles estão ali liberando as palavras de Deus para o governador, para o sumo sacerdote da época, para os líderes de Israel, para o povo em geral. Você lembra, né? Por exemplo, algumas palavras. O profeta Ageu, por exemplo, falou assim: por acaso é tempo de vocês viverem em casas confortáveis, apaineladas, enquanto a minha casa, né, diz o Senhor, a minha casa está em ruínas? Olha só, hein? Então os profetas começaram a falar. Vocês acham que é tempo de vocês estarem confortáveis, mas a minha casa está em ruínas? Então se levantem, emendem os vossos caminhos, endireitem as suas veredas, subam a montanha, tragam madeira, reconstruam, trabalhem para reconstruir a minha casa, né, diz o Senhor. Então, os profetas foram despertando o povo, foram trazendo as revelações, as visões, as mensagens. O Senhor falou que iria destruir os inimigos que estavam se opondo. E nesse contexto, Zacarias tem essa visão. E aí ele vê aquela menorá. E quando ele vê aquela menorá, ela tem ali duas oliveiras, né, ao redor. Ela tem as lâmpadas. E Zacarias não sabia o que significava. E aí o anjo fala: essa visão é a palavra, a mensagem de Deus para Zorobabel. E o Senhor diz, né, não pela força humana, né, não pela força carnal, ou política, ou econômica, não. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Né? Então Deus diz: vocês vão reconstruir, vocês vão vencer, vocês vão prevalecer. Mas não será pela força humana, não será pela força política de vocês, não será pelas alianças políticas, mas pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito. O Espírito dará força a vocês, o Espírito dará sabedoria a vocês, o Espírito dará capacidade a vocês, para vocês vencerem. E é exatamente isso, amados, que nós estamos estabelecendo sobre a nossa vida nesses dias. A capacidade do Espírito Santo sobre nós. Porque uma vez que estamos sendo ungidos por Deus, uma vez que estamos recebendo esse óleo de Deus, né? Essa santidade que desce do céu, essa bênção, essa unção, esse poder de Deus, estamos trazendo sobre a nossa vida a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para vencermos os nossos desafios, as nossas batalhas. É claro que naquilo que for a vontade de Deus, né? É isso aí, luz do mundo é o Senhor Jesus. Te adoramos, Jesus. Tu és a luz deste mundo. Tu és a verdadeira menorá de Deus, Jesus. Tu és aquele que nos dá a vida. Veja comigo, lá em João 10, verso 22, diz assim, olha só, João 10, 22. Chegou o tempo... Só um pouquinho, amados. Olha só, verso 22. Chegou o tempo de Hanukkah.
provavelmente na sua versão está festa da dedicação. Chegou o tempo, né, da festa da dedicação, ou Hanukkah, festa de Hanukkah, ou festa das luzes, em Jerusalém. Era inverno. E Yeshua estava, inclusive aqui, queridos, olha só, essa festa acontece nessa época, né, em Israel, que é a época do inverno, tá? Então até muitos falam que exatamente por isso que é muito provável, ou quase certo, que é impossível que Jesus tenha nascido nessa época, agora perto de dezembro, né? Por quê? Porque nessa época em Israel é o inverno. E ali, por toda a descrição dos acontecimentos, né, em torno do nascimento de Yeshua, existem muitos indícios de que não poderia ser o inverno, tá? Por meio das descrições dos acontecimentos ali, né, em torno do nascimento de Yeshua, ok? Então vamos lá. Então, chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém, era inverno, e Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Salomão. Tranquilo, Viviane, depois vai ficar salvo. Depois você pode conferir tudo desde o início. Confere mesmo, viu? Que tá sendo uma benção aqui nosso tempo juntos aqui. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Queridos, olha só que tremendo, então. Então Jesus está nessa festa, né? Em Jerusalém. Jesus, você sabe que Jesus, ele não vivia a maior parte do tempo em Jerusalém. Jesus, ele morava em Cafarnaum. Jesus, ele morou na Galileia, né, que era inclusive chamado a Galileia dos Gentios. Mas, de vez em quando, em algumas ocasiões, Yeshua subia até Jerusalém. Inclusive, essas subidas a Jerusalém, amados, eram muitos dias, ou pelo menos dias, de viagem. Então ele andava, ele viajava, né? Naquela época, você sabe, sem carro, sem avião, ele subia, ele peregrinava, ele andava, né? Até ali a cidade de Jerusalém, e você vê que ele estava em Hanukkah, ele estava em tabernáculos, ele estava na Páscoa, em ocasiões festivas importantes de Jerusalém, Jesus estava lá. Glória a Deus. Existe um texto, também em João, deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Isso está em João, capítulo 1, verso 6. No caso aqui seria o João Batista, né? O imersor. Então, houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz, não. Ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu.
Ele veio para sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, de Jesus, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. E vimos a sua Shekinah, né? A sua glória. A Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Glória a Deus. Só vamos ler aqui também o versículo 4 e 5. O versículo 4 e 5 que está antes. Diz assim, ó. Em Jesus, né? Nele estava a vida. E a vida... Aleluia. A vida era a luz do mundo. Olha só que interessante aqui, né? Que aqui diz o que é a luz. Olha só. Nele estava a vida. E a vida era a luz do mundo, a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas e as trevas não a suprimiram. Olha só que tremendo, queridos. Então, no caso, você vê que Jesus, ele é a glória de Deus, né? Ele vem, ele entra no mundo. Ele vem do Pai e ele entra no mundo. E ele está cheio de vida. Nele estava a vida está nele. E a vida é a luz do mundo. Então veja bem, olha que interessante. Quando temos luz? Quando temos vida. Né? Se temos vida com abundância, temos luz em abundância. Porque a luz é a vida é a luz do mundo. Então a vida de Deus, quando somos cheios da vida de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus, então nós vamos iluminar.